prazer estar aqui te fazendo essa pergunta. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro-Negro. Eu queria que você refletisse um pouquinho como rubro-negro, tudo que você já passou e lembrasse também do seu avô, de não pisar no escudo do Flamengo, de tudo que você falou e se você entende que isso possa fazer a nação ainda estar mais ao seu lado e ao lado desse grupo. Obrigado. Obrigado. Obviamente que a história que vem se escrevendo, ela é muito linda, mas para isso ela precisa continuar sendo linda e com isso passa por ganhar a quarta-feira. Sou muito agradecido por tudo que eu vivi até agora, pelo Brás, como eu falei que ele veio me buscar, pelo presidente, tudo que eles fizeram por mim até hoje. Sou muito agradecido por tudo que a torcida, os meus companheiros, tudo que aconteceu até hoje, mas a minha história começa de novo quarta-feira. E se eu sei que a gente não ganhar quarta-feira, se o time não for, é outra história nova. Então agora, meu principal objetivo é continuar melhorando a minha relação com a torcida com vitórias. Não com palavras nem com gestos, é com vitórias. Então esse é o meu foco agora nesse momento. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flabet, estamos aqui no Ninho do Urubu, acabou agora aqui, coletiva de imprensa Felipe Luiz, coletiva de apresentação do Felipe Luiz, né, coletiva de imprensa do Marcos Braz e do Spindel, falaram sobre situação aí de Corinthians, de treinadores, falaram de tudo, né, sobre o contrato do Felipe Luiz, falaram também, a gente trouxe aqui também o Rodrigo Dunche, né, para trazer para você essa situação aí do Flamengo e Corinthians, né, até com a Federação Paulista se metendo, né, e ele dá uma resposta interessante, fala que é Campeonato Brasileiro e não Campeonato Paulista. Então você vai acompanhar tudo aqui agora, né, os principais tópicos aqui que a gente pôde perguntar e acompanhar aqui no Ninho do Urubu, né, lembrando que você tem aí a Flabet, que é a plataforma oficial da nação rubro-negra. Você pode fazer as suas apostas aí, lógico, né, com responsabilidade para maiores de 18 anos. Convido você a se cadastrar na Flabet, QR Code está na tela aí para você arrebentar a boca do balão com a bet 100% rubro-negra. Flabet, rapaz, que beleza. Então agora com vocês aqui os melhores momentos aí do que aconteceu aqui no Ninho do Urubu, né? Olha, eu só tenho uma informação antes de chamar aqui os bastidores, que eu conversei ali agora com o Bruno Spindel e ele me explicou que não há nada que impeça o Hugo de jogar pelo Corinthians, tá? Eles têm que pagar aquela multa para ele poder jogar, os 500 mil? Sim, eles têm que pagar. Mas o Flamengo não tem dispositivo nenhum que impeça o Hugo Souza de jogar contra o Flamengo. Então ele pode entrar em campo e eles têm que pagar. O que acontece é que se não pagarem, né, aí vai ter multa e tudo mais. Mas a questão do Hugo Souza nada tem a ver com aquela questão da garantia da Brax, que é com relação ao Mateuzinho, tá? Isso aí é uma coisa e a questão do Hugo Souza é outra coisa, tá? Então, não há nada que impeça o Corinthians de colocar o Hugo Souza em campo, mas o Flamengo terá direito a receber essa multa e eles terão aí que depositar. O Bruno Spindel não soube dizer se é até o dia seguinte, mas terão que depositar. E aí o Flamengo vai ter direito de cobrar na CBF, na FIFA, onde for. É uma questão aí de que se botar em campo, não tem como impedir deles colocarem em campo, eles vão ter que pagar, tá certo? É garantido que eles vão ter que pagar aquilo ali, o problema é o Corinthians pagar, né? Agora vamos acompanhar o que rolou de melhor aqui no Ninho do Urubu. Falar do posicionamento das duas equipes que estão na disputa também, que se posicionaram contrárias, Corinthians e Vasco, que foram contra essa mudança feita por parte da CBF, atendendo a um pedido do Flamengo e também do Atlético Mineiro, que entendem um prejuízo técnico por causa da data FIFA. Então, eu queria que você comentasse essa nota publicada hoje pelo Flamengo e, de uma forma geral, o posicionamento também do clube diante dessa situação. De fato, o Flamengo não concorda com o posicionamento do Corinthians e do Vasco. O Flamengo vai entrar também no STJD como assistente da CBF, porque a competição não pode ter um jogador voltando de viagem, voltando da seleção brasileira no dia 16, para jogar no dia 17.
é desumano. Tem uma recomendação, mais do que uma recomendação, tem uma decisão judicial de que tem que ter um intervalo de 66 horas entre um jogo e outro. E o regulamento da CBF prevê que a CBF, o regulamento das competições, né, o geral e específico das competições, prevê que a tabela pode ser alterada pela CBF por motivos de interesse, né, e a CBF tem esse poder, e o interesse é o equilíbrio das competições, né, as competições têm que ser equilibradas, isonômicas. O principal critério do regulamento, ele começa logo no começo do regulamento a dizer o seguinte: o maior interesse da competição é o equilíbrio entre os concorrentes, é o equilíbrio da competição. E se não tem equilíbrio, se um vai jogar sem 9 jogadores e o outro vai jogar com todos os jogadores, não é o time do Flamengo que vai estar jogando, né? Não vai estar disputando uma semifinal com o Corinthians, né? Os 2 maiores clubes do Brasil disputando uma semifinal de um campeonato. É muito melhor, logicamente, que elas façam no final de semana. Vai ser muito melhor para o público, vai ser muito melhor para a renda, vai ser muito melhor para o espetáculo, vai valorizar a competição. E não faz nenhum sentido a reclamação deles. Na verdade, ao dizer que estão defendendo a isonomia, eles estão querendo defender uma vantagem indevida em relação ao Flamengo. E a gente tem certeza que a gente vai entrar nesse processo junto com a CBF e que eles vão ser derretados, porque o bom senso sempre tem que prevalecer, a justiça tem que prevalecer. E a justiça não vai fazer o contrário nesse caso. A gente tem toda a confiança na justiça, na STJD, que nós vamos sair vencedores e o jogo vai ser realmente no final de semana. Dulce, o que eu tinha de informação do lado da CBF é que era impossível reverter essa decisão. E pelo que o Braz falou ali também, ele disse, eles podem tentar, mas não vai mudar nada. Tem alguma coisa legal? É possível que legalmente eles consigam reverter essa situação? Como é esse cenário? Só para o torcedor entender o que eles podem fazer que pode chegar a reverter. Eu entendo que o regulamento permite, né? A lei está do nosso lado. Se está previsto no regulamento, o regulamento foi aceito pelas partes, isso não tem como mudar, né? Agora, assim, a justiça é a justiça, né? Então a gente não pode antecipar um posicionamento de um julgador e deixar ele decidir. Se eu tivesse que apostar, a minha aposta é que não vai mudar. A justiça comum não vai mudar também, porque a justiça comum não pode interferir nos assuntos da justiça desportiva. Você acha que esse tipo de pressão fora das 4 linhas pode acabar interferindo dentro das 4 linhas, já nesses 2 confrontos, a partir do primeiro aqui no Maracanã? Acho que não, só tem jogador experiente, acho que isso não interfere. Isso é mais um espetáculo, um show de diretorias que estão querendo um pouco aparecer para os seus torcedores, mas no final eles vão ter que sucumbir. Rodrigo, a Federação Paulista de Futebol acabou de soltar uma nota, né, repudiando a decisão da CBF em alterar os jogos sem que houvesse diálogo claro e transparente com os clubes envolvidos e suas federações, né? Então a federação está dizendo que apoia e se solidariza de forma irrestrita com o Corinthians, né? Como é que você vê o posicionamento da Federação Paulista? Eles falam muito também em relação ao Campeonato Brasileiro, né? Porque inverteram-se as datas. No caso, os jogos não foram adiados, as datas foram invertidas. O Campeonato Brasileiro também é importante, né? Claro, no primeiro lugar é que o campeonato é brasileiro, não é paulista. Então, assim, por mais que a Federação Paulista esteja se manifestando para defender um filiado dela, não muda muita coisa. Segundo lugar, é que houve diálogo sim, houve uma consulta aos clubes e a maioria acabou vencendo, né? Foi 2-1, o Vasco tentou dar uma solução alternativa, então assim, acabou sendo 2-1 e a CBF acabou acolhendo essa mudança. É uma semifinal contra um jogo regular, então assim, a gente entendeu, é uma semifinal com os 2 maiores clubes do Brasil, do outro lado também tem os 2 grandes clubes do Brasil, e a gente tem que prestigiar essa competição, que ela é super importante, e é uma competição da CBF, ela que organiza, os clubes têm menos participação na organização, e é super importante que ela seja privilegiada. Acho que todo mundo vai sair ganhando no final. Não deveria ter mais participação, diferente do que você falou, Rodrigo, já que são os clubes os protagonistas desses campeonatos organizados pela CBF? Não, os protagonistas, você está falando do Campeonato Brasileiro? Isso, e da Copa do Brasil também, o calendário de uma forma geral, que a gente tanto bate e reclama, os técnicos reclamam, os jogadores reclamam, os dirigentes reclamam, a imprensa reclama, não está faltando um pouco mais de união no todo e mais participação, mais voz aos clubes, aos dirigentes, para tentar transformar isso daí em um bem para todos, até mesmo para os torcedores? O cobertor é curto, né? No Brasil a gente tem muitas competições, você tem o Carioca, o Brasileiro, a Copa do Brasil, né? São 70 jogos por ano e é difícil você compatibilizar sempre 100%, né? A gente teria que reorganizar o calendário brasileiro, acho que é uma discussão maior,
que envolve liga, que envolve uma coordenação de liga com o CBF, jogos de data FIFA, são tantas coisas que eu acho que não dá nem para explicar tudo aqui. Mas você tem razão, de fato, a gente precisa melhorar o calendário brasileiro. Um cabo de guerra, todo mundo puxando só pro seu lado. É aquilo que eu falei, cobertor curvo, você cobre a cabeça, o pé fica de fora. Rodrigo, só para esclarecer a questão do Vasco, você disse que ele deu uma solução alternativa, então não contou como voto contrário, né? Seria isso? E qual foi a solução que o Vasco... Não, de cabeça eu não sei. Eu sei seria uma outra data, alguma outra coisa, uma sugestão diferente. Mas mesmo que tivesse dado empate, a CBF tem o poder de decidir e de mudar. Deu seu Ed. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Tudo bem? Coisa cheia. Obrigado. Eu sei da capacidade que tem o Gabriel e não importa, como você falou, o tempo de contrato, não importa se são 1, 2 meses, 2 anos, 5 anos, eu vou dar a vida não só por eles, senão por todos esses jogadores para poder melhorá-los individualmente, de fazer para que eles joguem de uma forma coletiva organizada, né? Que ele seja uma peça dessa engrenagem que faça a equipe funcionar. E eu vou fazer de tudo que está no meu alcance para recuperar o melhor nível dele, o alto nível dele, o alto rendimento que ele tem, que ele já teve. E assim que ele começar a falar no campo, o Gabriel que eu conheci, que ele começar a ser o Gabriel que eu conheci, com certeza ele vai recuperar os minutos que ele precisa para poder ter uma sequência e desempenhar o melhor futebol dele. Eu vou estar para ajudar o Gabriel, mas não só o Gabriel. Não estou aqui só para melhorar o Gabriel, estou para melhorar a equipe. E não só ele, senão vou tentar melhorar Gabriel, Carlinhos, Bruno Henrique, quem tiver no ataque em um determinado jogo, eu vou, como eu falei, dar todas as instruções e é a única forma que eu tenho de respeitar todos. Próximo aqui, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Você falou em melhorar a equipe. Em algumas entrevistas, logo depois que você aposentou, iniciou na vida de treinador, você falava que tem um time muito vertical, enfim, sobre o modelo de jogo. Uma das grandes críticas do último trabalho do Tite, especialmente nesse jogo contra o Peñarol, foi um time muito horizontal, tocava muito lateralmente e não conseguiu agredir tanto o Peñarol, enfim. Como é que você imagina melhorar o time dentro dessa ideia de um time mais vertical? O que é que você já imagina seja possível melhorar nesse Flamengo? Obrigado. Primeiro, dizer que eu não quero me comparar com nenhum trabalho dos anteriores, né? O que foi feito ficou para trás e eu quero começar uma nova história, um novo Flamengo com a minha cara, né? Então, eu pego um time que não é um caos, não é um time que pega aqui jogadores descompromissados, caras que não querem correr. Eu pego um time sim que tem organização. O Tite não deixa um trabalho... deixou muitas coisas boas de herança para esse time aqui e deixou o time também com uma vitória. Então, assim, eu pego um time que, com os ajustes que eu vou fazer sobre o meu modelo de jogo, a minha forma de pensar o jogo, que é fazer o time competir da melhor forma, isso significa atacar bem e também defender bem, a minha maneira, né? Então, porque não é melhorar o que o Tite fez, é fazer de forma diferente, é fazer da minha forma, entendeu? Então, são alguns ajustes que precisam de certo tempo, mas que com trabalho muito, principalmente vídeo agora que não vai ter tempo para treinar, a gente vai tentar corrigir. Então, não só eles, senão a todos os outros que passaram antes, a exigência aqui é máxima, tem que ganhar. E eu quero, como treinador, fazer uma nova história. Não quero que me comparem com nenhum treinador, eu quero que todo mundo pense daqui para frente. Então, respeito e fico muito feliz de todos os que conquistaram antes, os que escreveram o nome na história, mas agora eu quero ver um novo Flamengo, que é o meu Flamengo, o Flamengo do Felipe Luiz. Então, como eu falo, respeito, admiro a todos, aprendi muito com muitos treinadores que eu trabalhei aqui, agradeço muito a todos os que trabalharam e passaram antes, que fizeram a história aqui, que ajudaram o nosso clube a crescer, e agora como eu falei, desse ponto para frente. Felipe, tudo bem? Monique Danello, TNT Esportes. Até dentro desse tema,
O Simeone acabou de dar uma entrevista no pré-jogo lá da Champions e falou sobre essa oportunidade e sobre essa responsabilidade que você está assumindo. Ele disse que desde o início deu para perceber que você seria treinador pelo carinho que você tinha com as questões técnicas. Com o passar do tempo, ele foi percebendo o quão inteligente você era e disse que vai acompanhar de lá o teu trabalho. Eu queria que você falasse o quanto ele tem de influência na tua formação e como é para você saber que de lá ele vai estar de olho no que você está fazendo aqui. Muito feliz de saber que ele falou isso de mim. Admiro muito ele, já falei muitas vezes que ele foi o cara que mudou a minha cabeça, né? O meu chip, ele fez eu ter esse desejo. Foi ele, o grande culpado de eu estar aqui sentado hoje, porque nunca me interessei, mas depois que eu entendi que um treinador era capaz de mudar a vida de uma pessoa, então eu falei, não, eu tenho que ser isso também. E eu sempre fui um cara muito questionador, perguntei muito, aprendi muito, continuo aprendendo, continuo errando e acertando e aprendendo dos erros e aprendendo dos outros. E nenhuma pessoa cria tudo sozinho, então é importante trocar essas figurinhas aí entre treinadores e se ele vai seguir a gente é um privilégio, mas eu também sigo bastante ele, analiso bastante esse time dele, porque ali com certeza tem bastante coisa para aprender. Potter faz e nem sempre o técnico quer responder. Amanhã tem um jogo com o Corinthians e tínhamos umas questões nos últimos jogos, Copa do Brasil, Matheus Cunha, Campeonato Brasileiro, Rossi. E aí chega você, que certamente tem a sua filosofia. Queria saber o que você pensa nesse rodízio de goleiros, se ele está mantido ou se você vai, de fato, manter um goleiro titular no decorrer da temporada e, de um modo geral, também, o que você espera do jogo de amanhã, o que você espera do Corinthians, do adversário, para esse jogo que, por causa dos compromissos recentes, é, no momento, o jogo mais importante do Flamengo no ano. Obrigado. Obrigado. Sobre os goleiros, amanhã, 8h45 sai a escalação. Aí vocês vão poder acompanhar. Uma hora antes, né? Uma hora antes. Sai a escalação, vocês vão poder acompanhar. E sobre o que mais você falou? Desculpa. Esperar do Corinthians. Ah, do Corinthians. É um time muito forte, um time que contra o Fortaleza, por exemplo, fez um jogo muito agressivo, onde tem um contra-ataque muito forte com o Yuri. Romero, Garro são jogadores muito interessantes, na frente são perigosos, pressionam de uma forma onde é difícil de romper a pressão, de sair, e que vem melhorando, vem crescendo no campeonato, principalmente na Copa do Brasil, parece ser um time completamente diferente. E esperamos a melhor versão deles, porque isso não é novidade. Contra o Flamengo, todo mundo joga o jogo da vida e isso que é importante, que a gente se prepare para o jogo da vida. Próximo. Boa tarde, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. Você já, nas outras entrevistas, e também naquela sua entrevista de aposentadoria no ano passado, você tinha dito que se inspira muito no Jorge Jesus. Inclusive, ontem na Flá TV você falou que tem todos os treinos do Mister anotado. E aquele Flamengo do Jorge Jesus de 2019 e também de 2022, o Dorival Júnior, né? Os dois últimos títulos da Libertadores do Flamengo, o Flamengo jogava com jogadores bem compactados, né? Com um time bem compactado, no 4-4-2 a maioria dos jogos. Só que os outros treinadores que tentaram jogar mais com jogadores mais espaçados, no 4-3-3, por exemplo, não conseguiram títulos assim de tanta expressão no Flamengo. A pergunta o treinador Felipe Luiz, ele foca mais no trabalho, no esquema tático com jogadores mais compactados, como 4-4-2, ou prefere mais espaçado no 4-3-3, por exemplo? Vamos lá. Primeiro, não falei isso ontem na entrevista. Não sei se você viu de outras datas, né? Eu não falei isso ontem. Mas você pode ter certeza de uma coisa. O 4-4-2 do Jorge não é nunca o mesmo 4-4-2 do Felipe Luiz, nem do Guardiola, nem de ninguém. Ninguém consegue fazer um 4-4-2 igual, um ao outro. Cada um tem seus detalhes, que o futebol para mim está nos detalhes, suas peculiaridades, que fazem ele ser diferente. Então o 4-4-2 do Tite, o 4-3-3 do Tite, do Guardiola, não vai ser igual. Por isso que eu falo daqui para frente, uma nova história. É o 4-4-2 do Felipe Luiz, ou o 4-3-3 do Felipe Luiz, ou o 3-4-3. O sistema que a gente for jogar, que vai muito também em função de como vem o adversário para dar para os nossos jogadores vantagem de espaço e tempo para eles poderem jogar. Isso aí eu vou fazer e analisar segundo cada adversário que venha pela frente, para poder, como eu falei, para que eles possam desempenhar e mostrar para eles que juntos, todos seguindo na mesma direção, com um modelo de jogo claro,
que eles possam explorar e essa qualidade que eles têm e vem atuando. Vamos para as últimas duas. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo ao canal Rafa Melo. É difícil ser um dos últimos a perguntar, porque já perguntaram quase tudo, mas não perguntaram sobre base. E até ontem você estava treinando os garotos. Como é que fica a cabeça de um menino que olha agora para o jogo dos profissionais do Flamengo, como o de amanhã, contra o Corinthians, e fala aí, o meu treinador, o Felipe, que a gente foi campeão do título mais importante da base, o Mundial, e como é que você projeta a utilização desses garotos? Felipe Tereza, fez o gol do título, Wallace Ian, Ryan Lucas e tantos outros. Primeiro, lá a base do Flamengo é um espetáculo. Assim, foi um privilégio, um prazer imenso trabalhar na base. Tem muitos jogadores bons e eu gosto muito do momento. Então, se o momento é de um jogador ou de outro, né, para mim não tem idade, para mim não tem cor, não tem nada. É o melhor. E se o melhor tiver 16, 17 anos, vai estar aqui e vai jogar. E se tiver 40, vai estar jogando. Então, a vantagem é como o presidente falou. Eu conheço desde o sub-15 até o 20 todos os jogadores. Então, se algum momento vai subir algum jogador, é porque eu já trabalhei com ele, porque eu já conheço ele. E tive experiências únicas e que eu espero assim que eles possam ter aprendido, que eles tenham uma lembrança boa de mim, porque muitos deles depois vão estar aqui com a gente. E muitos deles não. Muitos desses jogadores vão estar em outros clubes ou vão até não ser jogadores de futebol no futuro, mas que eles possam ter tido uma experiência boa comigo e como eu falo, a concorrência, o futebol é muito dinâmico, é muito rápido e muda de uma semana, de um dia para outro. Eu até brincava, né, no futebol como jogador, você dorme pobre e acorda rico, né, mas para eles saber que com o trabalho e com muita dedicação e com o talento, com certeza qualquer um daqueles meninos podem estar aqui. Um milhão de perguntas para fazer, mas como eu vou ser a primeira, eu vou perguntar sobre a questão do Felipe Luiz. Você pode explicar para a gente, né, que o Flamengo soltou um comunicado ontem falando treinador interino, teve apresentação, nunca teve apresentação assim de treinador interino, a gente escutou algumas pessoas falando sobre essa questão do Felipe Luiz assinar até dezembro de 2025, como é que ficou o contrato dele? O contrato do Felipe será assinado até dezembro de 2025, quando a nota oficial foi um erro meu, na hora que a gente estava, era muito cedo, as coisas estavam sendo feitas de uma maneira bem rápida, para que a gente não tivesse o vazamento, como não teve, e então foi isso que aconteceu, mas o Felipe estará com o contrato até no final de 2025 e é o técnico do Flamengo. 31 de dezembro de 25. O Marcos, Bruno, vocês podem contar pra gente como é que foi esse contato aí com o Felipe, como é que aconteceu tudo, em que momento que isso aconteceu, foi rápido, que ele falou, Flamengo me chamou na mesma hora, eu aceitei, que muito se falou que estava tendo uma tentativa de convencer o Felipe Luiz, saiu em tudo quanto é lugar, convencer o Felipe Luiz, e de uma hora para outra vocês soltaram já a nota com o Felipe confirmado no profissional. Obrigado. Na manhã de ontem, eu encontrei o Felipe e quando eu falei no telefone, eu já tinha comunicado a ele, Felipe, preciso de você, preciso conversar com você. Claro que ele já sabia o que era, ele foi para minha casa e lá a gente acabou de definir tudo. Foi bem rápido, não durou 5 minutos esse processo e, enfim, então tudo que se falou, que ele não queria, que ele estava com medo, que ele estava pensando, não procede essa informação. O Felipe de pronto, ele aceitou o convite para ser técnico do Flamengo. Claro que a gente numa conversa, pela relação que eu tenho com ele, que até com o Bruno tem, mas de confiança em contratos que já foram feitos para trás, em contratos que já foram renovados, isso facilitou muito, porque eu apresentei alguns quesitos para ele e a gente entendeu que você dar a ele 15 meses de trabalho, a gente deu para tanta gente, a gente acreditou em tanta gente, eu não poderia não acreditar isso a ele
Eu acho que essa é uma mensagem que a gente passa para os jogadores, a gente passa para a torcida, para todos vocês, de absoluta confiança nele, no trabalho dele, e eu tenho certeza que foi a decisão certa e que tomara que ele dê certo aqui, como deu como jogador. E como é que vocês chegaram nessa? Vamos no Felipe mesmo, vamos falar com ele. A gente tem confiança total no Felipe, como a gente já falou, em 2019, não me lembro, a gente saiu do Uruguai para Madrid para ter a primeira conversa com ele, depois fomos várias vezes a Madrid conversando sobre o projeto, né? Ele ainda tinha contrato, estava nos últimos 6 meses ali de contrato com o Atlético de Madrid, a relação foi se criando dali. No dia seguinte do jogo Flamengo e Atlético Paranaense da Copa do Brasil em 2019, a gente fechou com ele, então assim, a gente tem uns detalhes muito vivos assim na cabeça e foi criada uma relação de respeito e confiança ao longo desse tempo. Eu lembro da nossa última renovação com ele aqui no CT, durou 10 minutos, assim, pela relação que foi criada, foi tudo tratado com ele, então a gente já sabia do processo que ele vinha passando de atleta virar treinador. A gente sabe todos os treinadores que ele teve durante a carreira, tudo que ele pôde absorver, o quanto ele se preparou. Na primeira conversa lá em 2019, ele já externou esse desejo de, ao fim da carreira dele como atleta, ser treinador. Foi um compromisso que o Marcos e eu, respaldados pelo presidente, assumimos com ele, que ao final da carreira, se esse fosse o desejo dele, ele teria uma oportunidade para iniciar a carreira dele de treinador no Flamengo. Sim, voou na base e acho que nada mais natural do que ele ter essa oportunidade de ser treinador do clube, num grupo, como ele disse, melhor da América do Sul, e a gente tem confiança total que a gente vai seguir no rumo de conquistar títulos, vitórias. É para isso que todos nós estamos aqui. Então, como ele disse, a gente concorda plenamente. As respostas elas são dadas no campo, com vitórias e títulos, e a gente tem a plena confiança que vai ocorrer dessa forma. A final da Copa do Brasil já começou. Corinthians e Vasco ingressaram no STJD, né, por conta da CBF ter alterado as datas do segundo jogo em relação à data FIFA. Inclusive, enquanto vocês estavam aí apresentando o Felipe Luiz, o Flamengo lançou uma nota oficial com posicionamento em relação à troca dessas datas. O que te parece, Braz? O Corinthians pressionando, de repente forçando uma barra para enfrentar o Flamengo todo esfacelado, sem os convocados nessa data FIFA. O Vasco a mesma coisa em relação ao Atlético Mineiro. Vocês podem comentar sobre isso? Eu acho que essa decisão é uma decisão da CBF. A decisão da CBF, em muitos outros momentos, elas não foram benéficas para o Flamengo. O Flamengo entendeu, o Flamengo jogou, perdeu, ganhou. Eu acho que esse momento, eu acho que a CBF fez o óbvio, fez o plausível, fez o razoável. Eles e dizer para o Corinthians que esta competição é a competição da CBF. A CBF é que marca os jogos e que marca o calendário. Então, ela botar na competição dela um jogo em que possa tirar 7, 8 jogadores de um time, seja lá qual for esse time, por acaso é o Flamengo hoje, eu acho que não é o razoável nem pelo equilíbrio da competição. Eu acho que é... Agora, o presidente lá também tem torcida, também tem a imprensa que cobre o Corinthians, tem os blogueiros, tem essa mídia alternativa que também faz uma pressão enorme. Então, ele também está fazendo o jogo dele, eu entendo, mas ele sabe que não vai adiantar nada.
O jogo vai ser no dia que já foi determinado. Como várias vezes o Flamengo também reclamou e não adiantou muita coisa.